Olá a todos, o meu nome é Sónia Ferreira, eu sou Life Coach e sou criadora da marca de coaching na primeira pessoa. Tenho trabalhado vários anos dentro da área de desenvolvimento pessoal, trabalhado com várias pessoas que me têm trazido muito enriquecimento pessoal e tenho aprendido bastante. Tenho tido a oportunidade também de trabalhar várias vertentes e nesse caminho deparei-me com este tema que é a longevidade e o que é isto de nós crescermos desde uma idade mais jovem até uma idade mais maior, digamos assim. Nesse sentido, recentemente criei esta rubrica dos mitos da longevidade com o objetivo de que desmistificar e nós podemos fazer cada vez mais um debate aberto sobre estes temas e outros que estejam relacionados, uma vez que o tema é muito abrangente e muito multidisciplinar. Nesse sentido, temos desta vez um mito, um novo mito que é o mito relacionado com a idade e que eu tenho o prazer de convidar uma querida amiga, que é a Teresa, para nós falarmos sobre uma coisa que é a criatividade. Será que a criatividade afeta assim tanto em termos da idade? Porque hoje em dia fala-se muito dos jovens, de inovação e que precisamos ser inovadores num mundo que está em crescente sucesso e em crescente liderança e avançar, mas ao mesmo tempo coloca-se esta questão: será que nós vamos perdendo capacidades ou vamos perdendo a nossa criatividade e o ato propriamente de criar? E para isso realmente convidei aqui a Teresa, que a Teresa trabalha há bastante tempo nesta área da criatividade e achei que seria super interessar aqui um convite para nós podermos também debater. Eu queria fazer só aqui uma pequena apresentação, digamos assim, do percurso da Teresa. A Teresa estudou Psicologia na Universidade do Porto, fez certificação passando também pelo coaching, por constelações sistémicas e familiares, dentro das áreas também de desenvolvimento pessoal, leitura da aura, astrologia. E também uma coisa super interessante que foi em 98 deparou-se com um processo bastante interessante que é as mandalas, que ela considera um trabalho do centro do seu próprio processo e que ela própria em si é uma ferramenta de criatividade e desbloqueamento da nossa energia vital. É isto e mais qualquer coisa, não é, Teresa? É verdade, sim. Efetivamente, eu sempre fui bastante inspirada pela arte e pela expressão artística, a expressão criativa, não é? E foi sempre algo que na minha vida foi sendo muito agregador do meu próprio crescimento como pessoa, não é? E tive o privilégio em 98 de entrar em contacto com a mandala, que é o que vocês veem atrás de mim, e efetivamente ela teve um papel importante em termos de desbloqueamento daquilo que eu sentia serem algumas crenças limitadoras que eu tinha sobre se eu era ou não uma pessoa com capacidade para criar. E eu penso que esta é uma questão que nós todos nos colocamos, não é? Que nós chegamos a uma determinada altura e a questão que é colocada como lançamento, digamos, deste mito é interessante, que é se nós perdemos criatividade com a idade, e alguns estudos mostram-nos que sim, e é logo aos 2 anos de idade. O que é uma coisa interessante de olharmos, não é? Porquê? Porque efetivamente quando nós desolhamos as crianças, não é? E as vemos na sua interação, nós percebemos que elas estão em criação permanente, não é? A criança ainda não tem aquilo que é uma visão do real, não é? Para ela não há ainda uma distinção grande entre aquilo que é o real, no sentido daquilo que nós chamamos a realidade, e aquilo que é a sua visão do mundo. E por isso é que às vezes temos encontros muito engraçados, que é vermos um avô e um pai a acompanhar o desenho de uma criança, a criança está a pintar um pintainho de azul e um dos adultos lhe diz: os pintainhos não são azuis, os pintainhos são amarelos. E a partir desse momento começamos a ter aqui, não é, a dicotomia entre o que é o real, não é, e aquilo que é a criação, não é? Para aquela criança, os pintainhos são azuis. E nós vamos perdendo isto, não é? Nós temos, de facto, e se olharmos um pouco para a forma como somos educados, nós normalmente nas nossas escolas e nos nossos currículos, as disciplinas que estão mais associadas à criatividade não têm propriamente o centro, não são o centro, não é? Daquilo que são os nossos estudos.
Portanto, o desenho, a pintura, a dança, a música, a literatura, não é? A literatura no sentido da criação, não são propriamente, digamos assim, disciplinas que façam parte do núcleo central das nossas educações. Porquê? Porque nós fomos, de alguma forma, trazendo para o nosso currículo escolar aquilo que o mercado de trabalho, entre aspas, pedia, não é? E, portanto, há aqui esta perda de estimulação, digamos assim, àquilo que são capacidades criativas inatas do homem. Se tu olhares, nós de facto temos, enquanto seres humanos, essa enorme capacidade criativa que vem desde a origem, não é? Quando tu percebes que houve alguém nos teus antepassados que percebeu que pegava num osso, limava o osso, não é? E conseguia fazer uma ponta de uma lança, entre outras coisas, tens aí um ato criativo, não é? Alguém que pega numa matéria-prima, neste caso um osso, e o transforma numa ponta que lhe permite caçar. Aliás, a descoberta do fogo, não é? É a mesma coisa, não é? Desculpa interromper-te, aliás, à vontade. Foi assim que surgiu o que se chama a técnica. Não é? Hoje em dia fala-se muito de tecnologia, mas a técnica pode ser uma coisa tão simples como pegar num pau e dali fazer uma ferramenta e construir um conceito ou uma utilidade ou um conceito, não é? Isso mesmo, sim, é isso mesmo. Eu tenho uma experiência muito, muito interessante. Eu durante algum tempo trabalhei no mundo empresarial, em áreas de recursos humanos e em consultoria ligada à gestão do talento e desenvolvimento pessoal, e uma das coisas que foi um episódio marcante para mim foi, estava a trabalhar numa indústria, que é uma indústria de agulhas, portanto agulhas de precisão, e houve um equipamento que parou, e não havia, enfim, a possibilidade rápida da peça vir da origem e, portanto, enfim, o que iria acontecer era que a produção ficaria parada durante algum tempo. E há um senhor que é chamado o mestre, ou seja, que era no fundo alguém que era mais operacional, que chegou ao pé da máquina, olhou para a parte, digamos assim, que não estava a funcionar e pediu autorização se podia experimentar uma coisa. E, de facto, com um palito mesmo palito, no sentido do palito dos dentes, e um bocadinho de fio, ele resolveu o que era necessário resolver para que a produção não parasse. Mas, e o que é que nós temos? Mas isso, por acaso, é capaz de ser até interessante quando tu falas de o mestre, não é? Isso, sim, eu já ia pegar nessa parte. Da maturidade, não é? Porque eu também penso assim, porquê que nós temos aquela ideia que com a maturidade nós vamos perdendo a criatividade? Será que nós perdemos ou optamos, ou ela fica em algum sítio, ou down, digamos assim, fica em suspenso? Sim, isso mesmo. E ela não se revela, não é? É exatamente isso. Não é? E porquê que ela não se revela? Não é? Não se revela porque este episódio, o que é que tem de interessante? Foi autorizada a possibilidade do erro, e tu, quando estás num ato criativo, não é? Tu não sabes se é uma coisa que é, enfim, nova, tu não sabes o que é o resultado, não é? E, portanto, e tu tens hoje em dia muita dificuldade, não é, socialmente, em relação a essa questão, não é? E tu precisas de experimentar muitas vezes até que uma determinada coisa que é nova resulte. E aqui a criatividade também tem esta dupla, não é? Que é, por um lado, tu tens a criatividade associada a um resultado produtivo, que é aquilo que nós talvez tenhamos hoje em dia mais propensão para olhar, e depois tens a criatividade como algo que está ligado à componente mais artística, não é? E isso é uma outra forma de criatividade. E o que eu te diria é que concordo com aquilo que estavas a dizer, ela está sempre latente, não é? Ela está latente em nós. Nós, seres humanos, somos extremamente criativos. Aliás, basta nós olharmos para a nossa própria vida e percebemos a enorme capacidade de adaptação que nós vamos tendo ao longo do tempo. Isso é um ato criativo, porque a vida é criativa. A vida, no sentido orgânico, ela é criativa, ela vai encontrando soluções. A natureza também. Quando eu digo vida, é nesse sentido, sim. Nós somos um produto, embora nós às vezes temos tendência a começar digamos assim, nós até estávamos a falar há pouco isso, fora desta... Sim, do início. Nós temos tendência, às vezes, a distanciarmos um pouco do processo. Mas nós estamos inseridos num processo e estamos inseridos na natureza. E a natureza cria, não só por uma forma de adaptabilidade,
mas também cria diversidade. Isso. Nós somos todos diferentes, temos todas formas de expressão diferente. Mas, por vezes, e nós vemos isso muito a nível de pessoas maiores, de maior idade, a tendência a dizer, eu vejo isso às vezes nas aulas séniores, que é: pois, mas eu já não me apetece fazer isso, pois, mas eu já tive o tempo de fazer isso, pois, mas isso agora acho que não é tão já não é importante, não é? Eu acho, quer dizer, por um lado existe um contexto, não é? Porque obviamente a pessoa já passou um percurso de vida e até pode ser positivo porque quer fazer outras coisas ou quer ver as coisas de outra forma, mas também ela própria tem um legado, pode ter um legado e uma maneira de fazer as coisas à sua maneira, que é muito característica em termos de criação e em termos de expressão. Quando nós trazemos esta questão, será que com a idade a nossa criatividade vai se perdendo? Ou seja, nós criamos menos. Será que criamos menos? Não é? Será que... Depende, como tu estava a dizer, de como é que tu estás a olhar para o que é a criação, não é? Porque se tu olhares para a criação como um sentido produtivo, tens um ângulo de entrada para o que é ser criativo. Se olhares para a criação como um ato de criação artística, escrever um livro, pintar um quadro, desenhar, não é? Dançar, enfim, escrever uma música, cantar, estás noutro. E depois tens um terceiro que é muito interessante, que é a criatividade existencial, que é exatamente o que estavas a falar. Que é, há uma forma de fazer que é minha, não é? Porque é que nós colocamos a criatividade só nestas duas vertentes? Esta terceira é lindíssima, não é? Porque qual é a principal obra que eu deixo? Essa palavra que tu utilizaste, não é? Que é o legado, não é? Há uma memória que vai ficar de mim, que é a forma como eu faço, e isso é um ato criativo. Vou-te dar um exemplo muito simples, que a maior parte das famílias se vai rever, a questão da cozinha. Quantos de nós, não é, não temos memórias, não é, de um doce ou de uma comida feita por uma avó, não é? E nós lembramos disso. A tua é muito boa, mas não é igual à da avó Maria. É muito bom o teu arroz doce, mas não é igual ao da avó Maria, não é? Porquê? Porque a avó Maria tinha um toque, não é? Tinha uma forma de fazer que era a sua. E um ritual, não é? E um ritual, às vezes. Isso mesmo. Onde eu quero chegar, a criatividade existencial é a grande fonte de bem-estar para um ser humano, porque quando tu estás ligado a essa fonte de vida que és tu és extremamente criativo e tens uma enorme capacidade de adaptação. Porquê? Porque tens isso vivo em ti, não é? Tens essa forma de fazer que é a tua. Não retirando o valor às outras duas vertentes de que falei da criatividade, não é? A criatividade que obviamente traz resultados pela inovação tecnológica, traz resultados pela melhoria do que é o nosso dia-a-dia, e a criatividade artística é fundamental. Nós precisamos da arte, não é? A arte faz parte da nossa forma de estar enquanto seres humanos, não é? E isso é uma coisa que também é importante. Mas esta terceira, que é a criatividade existencial, tu não perdes, não é? É uma coisa que está contigo desde a tua origem, desde que tu, não é, nasceste até ao último dia em que tu respiras, não é? Isso é uma coisa, é um outro ângulo de visão, não é? Essa parte da criatividade existencial é muito importante. Tu sabes que em coaching nós vemos muito isso, quando procuramos aquela resposta ou aquela situação que surge, às vezes aquele eureka ou aquele vislumbre, surge, não é que ele não esteve sempre lá, só que existe um sem número de coisas que nós precisamos de chegar até chegarmos isso. E precisamos também descobrir o próprio ato de criar, que nós percebemos que nós somos várias coisas, estamos constantemente a criar outras versões e outras formas de nós próprios. E isso está ligado à criação, não é? Que é a nossa autoria, a nossa capacidade de sermos também criadores da nossa vida, daquilo que nós queríamos criar com percurso e caminho. E podemos fazer isso a qualquer momento. Embora a gente pense às vezes que não, ou que não temos capacidade, ela não está lá, ou ela não é tão boa como outra pessoa, ou como outra entidade, ou como outra instituição, mas na verdade é que isso está latente, está lá no fundo, a essência daquilo que nós temos. Sim. Claro que a maior parte de nós tem sempre
lidar às vezes com um conjunto de crenças que tem sobre si próprio, não é? Sobre eu não sou capaz, não é? Eu não sou capaz de criar, eu não sou capaz de mudar, não é? Há uma série de crenças, não é? Que no coaching aparecem também muito, não é? Que nós no fundo trabalhamos sobre isso, não é? Que são crenças que são limitadoras. Eu lembro-me sempre da história do príncipezinho, não é? Ele tinha desenhado uma serpente que tinha engolido um elefante e o adulto que via era um chapéu e ele nesse momento desistiu de desenhar, não é? E isto é interessante, não é? Nós percebemos como às vezes há um potencial nosso que por uma certa conformidade com o exterior nós decidimos não continuar. E eu tenho, enfim, a experiência que eu tenho com os maiores, como tu introduziste, é muito interessante nesse sentido, não é? Porque as pessoas de facto têm uma enorme capacidade de reinvenção, assim se deem também essa oportunidade, não é? Porque eu tenho, enfim, no meu trabalho acompanhado algumas pessoas, por exemplo, que começam por dizer eu não tenho jeito nenhum para desenhar e quando terminamos, enfim, um conjunto de atividades, reconhecem em si próprios uma enorme capacidade artística que esteve sempre latente e que a única coisa que aconteceu é que foi desbloqueada. Esteve sempre lá, o que aconteceu foi que foi desbloqueada. E isto é interessante, não é? Quantos potenciais é que nós muitas vezes não temos e que porque não arriscamos a experimentar, não vemos. E obviamente que a criatividade depois também leva a questões que têm a ver com a autovalorização, não é? Porque quando eu crio algo, há algo que vem de mim e que nasce, não é? E que fica fora, não é? Que é visível fora. Isso depois tem muito a ver com questões também da minha própria valorização, não é? Da forma como da minha própria autoestima, não é? A criatividade tem muita ligação com isto, não é? Com a imagem que eu faço de mim próprio e com a forma como eu sempre me vi ao longo da vida, não é? Se eu me vejo ao longo da vida sempre como alguém que não é criativo, há aqui uma espécie de um tampão, não é? Que quando é retirado, tem-se agradáveis surpresas, não é? Também a forma como tu vives a tua vida, não é? Porque nós vemos que é como se às vezes nós tenho a vida formatada, portanto eu nasço, vou para a escola, caso, tenho filhos, tenho uma carreira ou não, portanto eu trabalho muito sentido e no fim eu vou-me reformar. Eu vou jubilar-me, como diriam os brasileiros, que eu acho super interessante, vou jubilar-me. Agora, a questão é, isso também pode nos formatar, não estou a dizer que formato, não é? Mas sim. no sentido de nós fazermos sempre a mesma coisa ou nós continuarmos um padrão e não descobrirmos ou não redescobrirmos, porque às vezes eu acho que é interessante que na infância, quando nós não temos tantas obrigações, portanto estamos muito mais abertos, em teoria, não é? Não surgirem nada, outras condicionantes à nossa volta, que depois ao longo do tempo nós parece que vamos perdendo essa capacidade, vamos voltar um bocadinho ao que falámos no início, não é? Portanto parece que ela fica lá latente, mas optamos por trilhar caminhos que estão mais conhecidos ou que nós queremos só cortar esses caminhos. Claro, e às vezes depois também pode surgir aquela sensação de que a vida passou e eu estou no fim da minha vida. Isso. Tem um bocadinho a ver com o propósito de vida, não é? O que é o propósito para cada um? Não é? Sim. Eu tenho uma visão sobre isso, que é o propósito é tu viveres a tua vida, ou seja, nós às vezes estamos à procura de um propósito, enfim, externo, e o propósito é nós vivermos a nossa vida, não é? Nós cumprimos, porque a principal obra que nós deixamos é a vida que vivemos, não é? E as lembranças que ficam na nossa ausência, não é? Porque isso é o principal legado. Porque é que nós hoje continuamos a ter uma relação com Beethoven? Porque ele deixou uma criação, deixou um legado que ainda hoje está disponível, não é? A minha bisavó Etelvina é uma referência na família e vai continuar a ser. Porquê? Porque deixou um legado pelos seus cozinhados, pela sua forma de estar, pelas histórias que se contam na família sobre o seu malfeitio. Ela permanece porque era a sua forma de estar, não é? E porque foi uma mulher revolucionária para o seu tempo em relação à forma como esteve
enquanto mulher na sua geração. E isto é um legado, não é? E, portanto, às vezes o propósito não é uma coisa, enfim, externa, é só nós vivemos a nossa vida, porque os atos cotidianos, a forma como eu preparo um pequeno almoço, como eu converso com um familiar meu ou com um amigo, isso faz parte de um ato criativo. Não é? E quando nós olhamos a vida nesse sentido, ela torna-se muito mais interessante. Não é? Só que isto tem um outro contraponto do qual tu falaste, que é a questão da conformidade. E é muito interessante porque há vários estudos científicos em que foi colocada uma determinada situação idêntica, em que tu tinhas uma criança pequena até 6 anos, tinhas um adolescente e tinhas um adulto. E o que foi muito engraçado foi o adulto experimentou todas as soluções já conhecidas para resolver a situação. Okay? O adolescente tentou, mas depois desistiu. E a criança experimentou tudo o que se lembrou, mesmo que fosse completamente absurdo, e encontrou algumas alternativas que não faziam parte da forma tradicional como aquilo se resolvia. Então nós temos aqui no fundo também um olhar para nós, enquanto enfim, grupo, digamos assim, enquanto comunidade, sobre a forma como educamos, não é? E a forma como, no fundo, condicionamos esta liberdade criativa ao longo do tempo. Aliás, no mundo empresarial, no mundo empresarial, por exemplo, uma das coisas que se tem visto é que cada vez mais é esta questão de eu ter uma cultura, não é? Que seja aberta ao erro e à experimentação, porque se eu não tenho essa cultura na forma como trabalho o erro, não é? Como trabalho aquilo que é no fundo uma experiência que pode correr bem ou pode correr mal, também não tenho grande criatividade, porque a criatividade implica isso, não é? A criatividade implica eu cair e levantar, não é? Implica esta questão da experimentação, porque quando experimentas não sabes o que é o resultado. Exatamente. E tu estás a falar muito de experimentação, que é exatamente quando estavas a terminar há bocadinho, estavas a falar, eu estava a pensar, então se calhar a criatividade também tem muito a ver com a experimentação. Por exemplo, pessoas que tiveram uma vida muito preenchida, passaram por várias coisas, só aquelas pessoas que no final têm um sentido de propósito e de sentido que a vida tiveram dificuldades, passaram por várias coisas, mas sobreviveram. Portanto, há um tal legado, portanto, fizeram uma experimentação sobre a vida, sobre aquilo que está a acontecer. E se calhar por ter acontecido isso, elas sentem, eu tenho lido vários relatos e as pessoas dizem isso, que sentem que é preciso ter alegria de viver e sentem prazer em viver. É? Para nós há aqueles dias que a gente acorda e é complicado, não é? Há dias e dias complicados. Pessoas que passaram por campos de concentração, pessoas que passaram por situações que se calhar, pronto, felizmente nós não passamos, mas que têm alegria de viver, não deixa de ser interessante, continuam a criar, continuam a fazer novas coisas e, como tu dizes bem, continuam a partilhar isso com os outros, a partilhar isso, ou seja, exemplificar que aquele caminho, que os outros não têm que necessariamente passar pelo mesmo caminho, mas que aquelas experiências trouxeram-lhes isto ou aquilo ou outro. Então, se calhar a criatividade também tem um bocadinho a ver com isso, que é a experimentação, o ato de criar, mas é também estar em permanente criação, estar em permanente experimentação. Isso. Sim, porque repara, a criatividade tem duas vertentes, não é? Ela tem, aliás, pela própria origem da palavra, ela tem uma vertente que está muito mais conotada com o fazer, não é? Com os resultados práticos, mas tem uma outra que é o ser, que é a realização pessoal, que era essa que tu estavas a pegar agora, quando estavas a falar da forma como as pessoas, no fundo, nas suas experiências, até algumas delas bem dolorosas, sentem um senso de realização pessoal, não é? Sentem que houve qualquer coisa sua que ficou ali, não é? Na sua forma de estar naquele momento, porque era a forma como são, não é? E há uma expressão daquilo que elas são, da maneira como vivenciam, digamos assim. Mas isto depois também leva um bocadinho a um outro aspecto que é muito interessante, que é a questão da curiosidade, não é? Porque a criatividade também está muito ligada à questão da curiosidade, não é? De eu ir atrás, de eu ser curioso, não é? De eu querer saber, não é? Ir atrás. E, portanto, normalmente nós verificamos que as pessoas que nós temos como referencial como sendo muito criativas foram pessoas que tiveram curiosidade, foram atrás. Claro que às vezes nesta questão da criatividade depois também há o síndrome do perito, não é? Porque eu torno-me de tal forma perito
e acabo por ficar pouco criativo porque me tornei perito, não é? Muito fechado no meu próprio pensamento. E isto é um desafio, não é? Que nós temos às vezes na nossa própria forma de estar, que é até onde é que eu me estou a fechar naquilo que eu sinto que já criei e se eu estou ou não aberta a deixar ir essa criação para que uma outra criação mais ajustada possa surgir. Vou dar um exemplo simples. Obviamente que à medida que nós vamos, enfim, andando e nos tornamos maiores, há questões que têm a ver com vitalidade, não é? com força, que obviamente vão sendo, ao longo do tempo, colocadas de maneira diferente. Só que se eu tenho dentro de mim a curiosidade, e se tenho esse ímpeto, não é? Eu vou fazer o quê? Eu vou aprender novas formas de fazer a mesma coisa. E porquê? Porque vou utilizar a força que eu tenho, não é? De acordo com aquilo que eu sinto que tenho, mas para isso vai implicar o quê? Eu abandonar uma forma de fazer. Isso... Aí a maturidade também pode ser uma ajuda. A maturidade vivida, quer dizer, a maturidade, nós podemos até falar nisso no outro mito, que a maturidade não tem que necessariamente vir a par com a idade. Isso. Não é? Isso. Embora possa estar, e é disso se calhar que eu queria abordar. Quando a maturidade vem de acordo com a idade, não é no estatuto de idade, vem mais na experiência. Ou seja, isso mesmo. Como ato criativo, isso mesmo. Não é o que é certo, o que está errado, mas o que pode funcionar ou o que eu já experimentei e que de certa forma pode me dar indícios que com outras variáveis vou ter o resultado que eu quero ou que eu quero naquele momento. E eu acho que a maturidade aliada à criatividade tem esse aspecto de ter uma vivência bem vivida, de perceber realmente, e isso, pronto, eu acho que a evolução é isso, é nós também irmos depurando, irmos criando novos conhecimentos, que falavas de conhecimento há pouco, mas a maturidade quando vem junto, e nesse aspecto a idade pode ajudar, não é? Porque se a pessoa tiver mais experiências e expor-se mais e conseguir também trabalhar nesse sentido, a idade até pode ser um fator positivo. Isso. Ter algo não é, digamos um pressuposto, mas pode ajudar nesse processo. Sem dúvida. A maturidade vinda da experiência pode-me trazer uma outra visão. Depois vem a minha decisão, o que é que eu faço? Se tomo uma decisão que seja mais ajuizada, mais correta ou não, para aquele momento, e se calhar para mim, mas realmente a maturidade eu acho que pode ser uma mais-valia nesse sentido. Sim, sem dúvida. Claro que é aquilo que tu dizes, a maturidade não é obrigatoriamente uma questão de idade, mas sim uma questão de experiência. Isso é muito relevante até para a questão da criatividade, porque os principais atos criativos vêm da experimentação, não é? De eu arriscar fazer uma coisa, não é? De eu correr o risco de experimentar, de vivenciar e a partir daí construir algo que no fundo é diferente daquilo que existia, não é? E que muitas vezes tem a ver com a nossa própria vida, não é? E não tanto, digamos assim, com questões do fazer, mas mais com questões do ser, não é? E isso eu diria que é o que é magnífico de nós sermos humanos, não é? Essa capacidade, não é, interna que nós temos de reinvenção de nós próprios, não é? E nós temos vários exemplos. Quando não estamos à espera e achamos que isso. Há sempre ali ou a circunstância onde nós decidimos ou uma chaminha que vai lá de dentro. Sim, eu tenho uma história recente que eu acho muito interessante, que é uma maior, de uma senhora maior, e quando lhe perguntaram então como foi o confinamento para si, ela diz: foi ótimo, escrevi um livro. Ou seja, e ela não era escritora, não é? Portanto, é interessante isto, não é? Porque é uma capacidade de reinvenção, não é? Portanto, perante um contexto que para todos nós foi inesperado, não é? Foi uma coisa que foi inesperada, nós estávamos à espera. E a criatividade existencial é isto, não é? Eu, de repente, tiro-me o tapete, fico fechada em casa, não é? E o que é que eu faço? Escrevo um livro. Ou seja, reinvento-me na minha maneira de estar, corro um risco, o livro, enfim, acho que já foi editado e vai ser publicado, e é interessante, não é? E eu sinto que há muitas pessoas que têm vários exemplos de criatividade existencial durante este período, porque tiveram que se reinventar na forma como trabalham, como são pais, como educam, não é? Todos nós somos aqui convidados nesta reinvenção
quando nos estamos a reinventar, temos que testar, há coisas que vão funcionar e outras que não vão funcionar, não é? Precisamos aqui também de sabermos lidar com uma coisa que às vezes não é fácil, que é esta questão do insucesso, do fracasso, não é? Porque o que é que acontece por vezes? Se eu sinto que não tenho o jeito, vamos imaginar, para desenhar, a primeira imagem que eu vou ter do meu desenho pode ser tipo, isto não está em condições porque não obedece a contextos estéticos, não é? Só que o convite não é o conceito estético, é o prazer da criação, é o processo, não é o resultado final. E quando eu começo a olhar para a criatividade, não apenas como resultado final, mas pelo processo em si, pelo prazer do ato criativo em si. Ela está em pleno funcionamento. Isso mesmo. Só que, pronto, nós temos este desafio de não nos concentrarmos só no resultado, mas também no processo, não é? Isto é o convite da criatividade, é de facto enjoy the ride, como se diz em inglês, não é? Diverte-te na viagem, não é? Tira prazer na viagem. E nós temos, enfim, aquilo que tu estavas a falar, por exemplo, de situações mais desafiadoras, como no caso de campos de concentração, etc. Nós temos alguns exemplos que ficaram, não é? Para que nós possamos, enfim, saber deles, de pessoas que naquelas circunstâncias conseguiram, enfim, ter senso de humor. Para mim, aquele filme A Vida é Bela, não é? Aquele homem teve um ato criativo para efetivamente conseguir manter durante aquele período uma criança tão pequena, não é? Num lugar daqueles, não é? Portanto, ou seja, ele efetivamente, a história, enfim, muito resumidamente, é um homem que no fundo consegue para o seu filho num campo de concentração fazer com que aquilo fosse para a criança uma história, não é? E portanto ia para cada personagem, para cada ato, criando uma história para essa criança. Isto é um ato criativo existencial, não é? Um homem que numa condição extremamente, enfim, desafiadora tem um impulso criativo, não é? Arrisca, não é? E nós fazemos isso mais vezes do que damos às vezes atenção. Fazemos isso a toda a Querida Teresa, olha, chegamos ao fim. As conversas são como as cerejas. Não ao fim da nossa interação, porque essa tem sido mas foi um prazer. Eu acho que a criatividade, pronto, dava pano para mangas para nós falarmos sobre muita coisa e tu tens bastante experiência nessa área. Mas olha, um grande beijinho, foi ótimo e vamos esperar para a próxima, para outros projetos, para falar sobre criatividade. Espero que isto tenha também trazido aqui umas ideiazinhas para o nosso público também começar a pensar mais nas suas próprias criações. Olha, Sónia, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada para quem também nos está a ouvir, foi um prazer e como a Sónia disse, espero também tenha para vocês, enfim, vos tenha lançado aqui algumas sementes criativas para a vossa vida. Um beijinho muito grande para todos. Então vá, um beijinho.